Como você encara os limites que a vida te apresenta? São algo que você tem que aprender a aceitar ou devem ser superados? O meu nome é Lucas e hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco sobre o primeiro volume de Real e a impressão inicial que eu tive dessa obra de Takehiko Inoue. Mas antes, não esquece de deixar um like no vídeo e se não for inscrito, se inscreve aí, ativando o sininho de notificação para não perder os próximos. A história gira em torno de 3 personagens principais, pelo menos nesse primeiro volume, e muito embora todos tenham alguma ligação logo de cara, o desenvolvimento deles acontece em tempos diferentes. Então nesse vídeo eu vou falar principalmente sobre Tomomi no Miya, de 18 anos, que é quem dá o start em tudo. A impressão inicial que ele passa é de ser um jovem meio perdido na vida, mas cá entre nós, pra mim, foi o melhor personagem até aqui. A história dele começa indo até a escola para buscar alguns pertences, pois de primeiro não fica claro se ele foi expulso ou se só resolveu abandonar os estudos. Em todo caso, quando ele entrou em sala, já chegou causando uma certa confusão, dizendo que a única coisa que queria levar era uma de seus colegas de sala que ele gostava. Logo em seguida, Takahashi, agora o novo capitão do time de basquete, pede para Nomiya levar os tênis que ele deixou no clube, pois eles estavam ocupando espaço. O Nomiya parabeniza Takahashi entre aspas por ser o novo capitão do time e agride de leve o colega. Nesse momento, a gente consegue ver até a opinião de alguns professores sobre o Nomiya e não são das melhores, por considerar ele um rapaz problemático. Tendo somente uma das professoras comentado que se ele tivesse continuado com o basquete e se não fosse o acidente, quem sabe a história dele, ao menos na escola, fosse diferente. Já deixando o colégio, o Nomiya encontra 2 colegas e brincando com um deles ele tira a camisa. Nesse momento a gente consegue ver a cicatriz em seu braço, resultado de um acidente grave. Em seguida, ele diz que vai embora e com presente de despedida vai mostrar o seu modo de viver. Ele tira toda a roupa, vai pelado para a entrada do colégio e faz do portão seu banheiro. Sem exageros. Será que eu posso mostrar essa cena no YouTube? Logo após, Nomiya segue para um hospital, onde ele visita uma moça chamada Natsumi Yamashita. É aqui que a gente começa a entender o acidente que deixou ele com aquela cicatriz. Algum tempo atrás, Nomiya havia encontrado Natsumi por um acaso, e na insistência ele convenceu ela a dar uma volta com ele. Acontece que nessa volta de moto que trouxe o acidente até os dois, o Nomiya terminou com aquela cicatriz e Natsumi em uma cadeira de rodas. Desde então, mesmo Natsumi não interagindo muito com ele, o Nomiya vai constantemente visitar ela no hospital, sentindo a responsabilidade e arrependimento pelo que aconteceu. Na visita desse dia, levando Natsumi para dar uma volta fora do quarto do hospital, ele encontra em um local próximo uma quadra de basquete. Lá estava jogando sozinho Kiyoharu Togawa, um rapaz de 19 anos, cadeirante. Nessa hora, Nomiya pede para ele passar a bola, pois ele queria muito jogar. Primeira vez em muito tempo que ele sentia vontade de jogar basquete. Os dois resolvem então jogar ali mesmo, e é aí que começamos a entender melhor o Nomiya. Ele pega emprestado a cadeira de rodas da Natsumi, dizendo que o desafio tinha que ser justo. O Kiyoharu até pergunta qual que é a dele, se sentindo provavelmente até um pouco ofendido. Mas o que ele quis dizer com justo seria o Kiyoharu usar a cadeira de rodas da Natsumi, que era normal, enquanto o Nomiya usaria a dele, que parecia mais adaptada para jogar basquete. Os dois acabam jogando e como resultado de um jogo até meio desajeitado do Nomiya, que não estava acostumado a jogar basquete daquela forma, e um jogo extremamente técnico do Kiyoharu, pela primeira vez desde que a conheceu, o Nomiya viu a Natsumi sorrir. Kiyoharu e Nomiya são bem diferentes em personalidade. Enquanto o Nomiya é bem comunicativo, falando tudo o que pensa sem muito receio, o Kiyoharu é mais na dele, mas não deixa de ter uma personalidade forte também. Na verdade, o que mais chama a atenção e o que mais impressiona nesse primeiro volume é como os personagens conseguem ser bem trabalhados em um espaço tão pequeno. Ambos têm amor pelo basquete e ambos em determinado momento quase abandonaram esse esporte. E é esse jogo entre eles que dá abertura para a mudança de pensamento dos dois. Eu comentei que tem um terceiro personagem que começa a ser destaque nesse primeiro volume, mas eu vou deixar para vocês terem a surpresa lendo. São acontecimentos que pegam a gente desprevenido e dão um bom gancho para buscar o próximo volume. De uma forma geral, eu gostei bastante desse volume de apresentação de Real, podendo dar destaque principalmente para os personagens. É difícil uma obra com conteúdo mais sério como essa fazer a gente gostar dos personagens sem desenvolver muita história, mas aqui é um caso que deu certo, pelo menos comigo. Quando eu digo sem desenvolver muita história, eu quero dizer sem aquela problemática e desenrolar ela de uma forma mais contínua, mas a dinâmica dela é muito boa. Na verdade acontece muita coisa nesse primeiro volume, e tudo que eu explanei aqui para vocês até o momento, basicamente acontece só em um capítulo. Falando agora um pouco da parte física do mangá, ele vem sendo publicado pela Panini aqui no Brasil no valor de capa de R$ 29,90. No meu vídeo de compras na banca, eu cheguei a mostrar a parte física dos 4 primeiros volumes de Real, mas não tinha reparado que não só no começo, mas no meio pro fim a gente também tem páginas coloridas, e eu achei isso muito bacana. E eu também tinha comentado um pouco sobre a transparência das folhas, mas é realmente algo bem sutil e acontece somente em algumas, então pra mim não tenho nada a reclamar quanto a isso.
E aí, vocês acharam interessante a premissa de Real? Se você anda lendo, o que você tá achando da história dos personagens até aqui? Esse foi o primeiro vídeo que eu faço falando um pouco da história e impressões de um primeiro volume, então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de mais obras para fazer outro vídeo no estilo, é só deixar aí nos comentários, certo? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e valeu!